Está de volta o Informe Coronavírus, estamos ao vivo nesta quinta-feira, dia 27 de agosto. Como eu disse na abertura do programa, eu sempre gosto de trazer aqui dentro do Informe Coronavírus dicas e orientações de saúde, viu? Isso é importante durante este período da pandemia, até porque estamos sempre nos adaptando a essa situação adversa em que todos temos que enfrentar, né? E é por isso que a orientação adequada, baseada aí na palavra de especialistas, é importante para que você tenha aí um caminho correto a ser seguido, buscando sempre a qualidade de vida, que é o mais importante. E este é o tema, mais uma vez, da entrevista que eu faço aqui nos estúdios da TV Candidez com a psicanalista Chayara Arantes, que está comigo aqui no estúdio. Primeiro, um prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Prazer todo meu, Flaviano. Boa tarde a você e aos telespectadores que nos ouvem. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, até porque desde o início da pandemia, as escolas tiveram as atividades presenciais suspensas, né? E aí os pais têm tido dificuldade muitas vezes de lidar com isso, né? Como controlar a ansiedade, como controlar o estresse, como controlar os filhos neste momento em que eles estão privados de fazer atividades, né, algumas ações que são importantes neste momento, né, principalmente na questão do desenvolvimento das crianças. Sim. E é o tema hoje que vamos conversar, né? O isolamento tem influenciado em tudo isso que as crianças têm vivido ultimamente? Bastante, Flaviano. Não só influenciado para o bem-estar das crianças, mas também para o mal-estar delas, né, digamos assim. O isolamento, por consequência da pandemia, ele provoca o que eu chamo de uma diminuição das demandas, compromissos, tanto da realidade biográfica, afetiva da criança, quanto dos pais. Então, hoje os pais, por exemplo, tiveram toda a sua rotina alterada de trabalho, porque estão passando maior tempo em home office, e as crianças com toda a sua rotina também cotidiana alterada, porque tiveram toda a sua vida escolar deslocada para dentro das suas casas. Então, isso por si só, essa alteração súbita, repentina, desse cotidiano, tanto dos pais quanto das crianças, já gera angústia por si só. Então, essa redução da vida escolar, esse contato físico, afetivo com o outro que a vida escolar provoca, ela tem gerado alterações psíquicas, digamos, graves assim à criança, né? Você chamou a ansiedade, mas eu posso nomear numerosos sintomas, como estresse emocional, insônias, inclusive, eu tenho recebido muitos casos de crianças com insônias nesse tempo de isolamento. Voltando para a vida escolar, é algo importante da gente pensar, porque é ali, Flaviano, olha que interessante isso, é ali que a criança, ela expande os seus laços sociais para além da figura dos seus pais. Ali é que ela tem a chance de criar novos vínculos, de fazer encontros e até mesmo de experienciar algumas recusas, algumas renúncias que esse contato com o outro oferece. Quando isso é extraído da vida cotidiana, afetiva e simbólica dessa criança, ela perde um norte. Ela perde um norte, e aí eu estou dizendo em relação não a uma lógica de aprendizado, sem falar nisso, em vertentes mais pedagógicas, mas ela perde um norte no que toca, você usou uma palavra muito interessante, o desenvolvimento psíquico dessa criança. Ela precisa desse contato, dessa convivência com o outro, para que ela possa desenvolver estruturalmente a vida dela psíquica. Quando eu estou falando de psíquico, eu estou dizendo de sonhos, de idealizações, de pensamentos. Extrair subitamente esse convívio dela é realmente prejudicial. Eu tenho um dado do Centro de Saúde Mental e Escolar da Faculdade de Medicina da Unesp, em que mais de 75% dessas crianças, depois que tiveram, por consequência do isolamento, essa vida escolar, subtraídos dela, desenvolveram alterações psíquicas como essas que eu acabei de dizer. Sem falar nesse índice de ansiedade que você está dizendo, mas a gente vai tocar num ponto quando a gente fala de ansiedade, principalmente para as crianças, porque a gente precisa tomar muito cuidado para os pais que estão nos assistindo agora, principalmente, Flaviano, porque uma criança ansiosa, muitas vezes, pode ser espelho, como todas as nossas relações são especulares, espelho de pais ansiosos. Olha que interessante isso. Eu ia te perguntar justamente quanto a isso, né?
Claro que quando você proporciona o que estamos vivendo hoje, que é a questão do distanciamento social, que aí as atividades escolares estão suspensas, né? Ou as atividades extraescolares também, a gente pode citar aqui a aula de natação, escolinhas de futebol, que é coisa do lazer, mas que faz parte também do desenvolvimento. As crianças perdem um pouco contato com outras crianças e passam a ter contato com adultos, né? Principalmente com os pais. É possível transferir os problemas dos pais para as crianças, porque todo mundo está vivendo uma ansiedade muito grande, apreensão em alguns momentos, frustração também. As crianças podem estar, de certa forma, sugando isso dos pais e potencializando aí o seu próprio problema? Como uma esponja. Eu gosto muito das metáforas, assim, porque elas nos ensinam muito e nos põem a refletir, né? Então, essa ideia de a criança ser, em alguns momentos, o espelho dos comportamentos dos pais, dos sintomas desses pais, ela existe. Ela existe, ela se inscreve na subjetividade da criança. O que seria isso? A criança passa a absorver esses comportamentos desses pais. E é claro que esse tempo de pandemia, por consequência, o isolamento, como eu disse, ele vai alterar e provocar sintomas ou alterações psíquicas nos pais e que, como estão vivendo, acompanhe isso aqui, Flaviano, como eles estão vivendo, os pais, mais próximos da realidade geográfica, porque estão vivendo mais perto, né, dessas crianças, geograficamente e biograficamente, então chega um momento que passa a ser insuportável para estes pais. Então, nós precisamos tomar um cuidado de pensar assim. Um dia desse, até escutando uma paciente no consultório, vamos pensar uma coisa. Tá, é algo difícil, é algo delicado, isolar-se do outro de uma maneira súbita é difícil para a criança, mas já paramos para pensar que isso também pode ser difícil para os pais? Isso também pode provocar uma alteração nesses pais? Essa mãe também pode estar cansada de ter que cuidar o tempo todo desse filho e ter que transferir demandas dela, no caso, se é uma mãe que trabalha fora, entre pacientes, cuidar da casa, cuidar dos filhos, estar aqui na entrevista hoje, o tanto que isso pode estar sendo cansativo para essa mãe. Então, a gente precisa entender que numa relação de pais e filhos, eu quero frisar isso muito, tanto aquilo que vai aparecer de bom e de ruim, ou que não está funcionando na vida desses pais, pode atravessar a subjetividade dessa criança, suas angústias, suas questões, assim como algo da subjetividade dessa criança, alterações nela podem refletir e alterar o cotidiano desses pais. Então, por isso é que é uma relação que precisa ser cuidada. Não é só a criança que precisa estar operando bem na vida. Esses pais também precisam cuidar de si mesmo. Né? Esses pais precisam tratar o seu emocional, suas angústias, para também conseguirem sustentar esse lugar, que não é um lugar fácil. O lugar de ser mãe, o lugar de ser pai é um lugar simbólico e, antes de tudo, um lugar imaginário. O que eu falo quando eu estou dizendo de imaginário? Eu não estou dizendo de imaginação. Lacan vai dizer que o imaginário é esse campo de imagens que nós construímos um do outro. Então, se o pai e a mãe já têm isso no seu aparato inconsciente, dentro dele, que ele precisa construir essa imagem de pai, ser mãe, de ser pai, porque isso não está pronto, né? Isso não está pronto. Da mesma forma, a criança vai internalizando esse lugar de ser filho, porque ela não é só criança, ela é filho, e esse lugar por si só traz desafios. O que nós podemos trazer para a realidade de hoje, que é o enfoque da nossa conversa mais precisamente nessa tarde, é pensarmos que a criança ela é um ser de ruídos, ela é um ser de barulho. A infância traz um barulho, a infância tem seus ruídos. A criança é aquela que vai questionar mais, a criança é aquela que vai indagar, que vai ter mais medos, né? Eu vejo, e falei isso inclusive no consultório essa semana, que como a criança já tem a possibilidade de viver esse mundo de fantasias inconscientes e medos, com as figuras como o lobo mau, a bruxa, quando esse lobo vai ser substituído por um vírus, isso está sendo menos complicado para as crianças do que para os pais, por incrível que pareça. O que está sendo difícil é o efeito que esse isolamento está provocando, porque o confinamento restringe a liberdade dela. Se a criança é um ser de ruídos, ela também é um ser de liberdade, né? Ela é um ser que brinca no aberto, no coletivo. Ela ri, ela angustia, ela pensa junto com o outro.
Nós adultos com as nossas neuroses é que costumamos aplacar, driblar, esconder as nossas angústias e aflições. Ela não, ela externaliza isso como ela é. E eu falo, as crianças são muito sacadas. O que hoje eu recomendo para os pais, Flaviano, é, além de criarem espaços que possibilite que essa criança entenda o que está acontecendo, então diga a ela por que ela está isolada, confinada, por que ela está impedida de conviver com esses amiguinhos, explicar a elas, porque, claro, obedecendo os recursos simbólicos de cada faixa etária, né? Mas isso, quando você explica ao seu filho por que está vivendo esse mundo dessa forma, por que o papai e a mamãe estão trabalhando dentro de casa, por que ele não pode ver o amiguinho, enfim, por que esse contato físico com o outro está reduzido. Quando você explica para o seu filho, ele passa a entender o que está acontecendo e ele se sente mais seguro com isso. Tem um livro muito interessante que se chama, até trouxe ele aqui nos meus escritos, esse livro vai dizer exatamente da importância de criar essa explicação, esse diálogo claro. O livro que você gostaria que os seus pais tivessem lido é de uma psicoterapeuta inglesa, a Philippa Perry, e ela vai dizer exatamente da importância que é você criar diálogos neutros, diretos com os seus filhos. E tem como os pais ficarem atentos a alguns sinais que possam identificar aí possíveis problemas, né, em relacionado a essa situação envolvendo a questão do distanciamento social, principalmente nos filhos? Sim, tem. Os sinais são, ou se resumem, a quando esse confinar-se, se isolar do outro, essa mudança, né, em todo o seu cotidiano e a sua realidade biográfica, começa a provocar sofrimento naquela criança. Então, a minha recomendação é que os pais fiquem atentos. Fiquem atentos em que sentido? Na observação, no olhar, na escuta. Escutar mais esses filhos, escutar se ele, de algum modo, que vinha, vou dar um exemplo, que vinha ali de um modo mais introspectivo e ele de repente se torna uma criança mais agitada, mais falante, mais, digamos, verborreica, numa linguagem mais diagnóstica. Observar essas alterações. Do contrário, normalmente é um filho falante, é uma criança extrovertida que externaliza suas ideias e de repente o pai e a mãe percebem que essa criança está mais introspectiva, mais tímida, com dificuldades de falar, de se expressar os seus sentimentos. Ficar atento quando essas alterações, né, se tornam desviantes do comportamento ou daquela realidade que faz parte da biografia daquela criança, ficar atentos se isso começou a gerar sofrimento nela. Como que nós vamos saber disso? Aí normalmente me perguntam no consultório. Pais vão saber disso quando vocês passarem a estar mais próximos dos seus filhos. Vou dizer uma coisa, Flaviano, que é muito crucial para a gente aqui nessa tarde. Os pais estão desnorteados com esse isolamento e os filhos estão angustiados com esse isolamento. Eu vou dizer por quê no primeiro caso. Desnorteados, sem norte, porque os pais, com todas as suas demandas e seus excessos, nós vivemos uma lógica de excessos, eles não estavam acostumados a viverem tão próximos e terem as demandas dos seus filhos tão escancaradas a eles. Então, quando para perceber que esse filho tem dúvidas, que esse filho não sabe aprender no tempo que ele acha, que esse filho não tem essa perfeição que ele idealiza, ele se assusta e desnorteia. Paralelo a isso, o filho, angustiado por quê? Porque com essa lógica dos excessos, você falou no início, vai à natação, são várias línguas, não basta hoje aprender somente uma língua, você tem que aprender 4, 5, não basta ter poucos amigos, você tem que ter muitos amigos para você ter um filho feliz. A vida tem que estar recheada de coisas e com a abstração, quando subtrai esse tanto de demandas, esse filho angustia e ele sofre com essa solidão. Nós então precisamos pensar numa mediação, no meio termo. Tanto para esses pais entenderem que não dá para serem tão distantes da realidade desses filhos, tão autoritários a esse ponto, e também, ao mesmo tempo, não dá para serem tão permissivos, abandonarem os seus laços na vida, suas outras demandas, para viverem vínculos exclusivos com o seu filho. E para os filhos, para as crianças especificamente, entender
uma coisa que o Winnicott, um psicanalista, diz muito, a desenvolver a capacidade de estar só. Você sabia que estar só é desenvolver essa capacidade? Existe a possibilidade de você desenvolver. Hoje o que nós vemos, quantidade de crianças que adoeceram nesse isolamento, Flaviana, porque elas não sabem estar só. Elas não sabem pensar, agir, brincar sozinhas. Elas não bastam para si mesmas. Nós podemos viver sós, nós não podemos viver isolados uns dos outros. E se os pais passam a desejar essa criança, escutar essa criança, a operar a sua relação com essa criança de uma forma mais próxima, talvez, não vamos pensar em próximas pandemias, por favor, mas talvez futuramente eles passam a conviver, quando estiverem mais de perto, menos assustados com a realidade desses filhos, porque o que ilumina demais cega-se e o que aquece demais queima-se. E essa questão do comportamento é importante porque os pais eles têm um papel essencial na hora de identificar, né, a situação, mas tem um papel ainda mais importante na hora de ajudar as crianças a superar essa situação, né? Sim, sim. A superação que você está chamando, eu gosto de pensar na estrutura das palavras, sabe? Então, nós temos esse vício como analistas. A superação é no sentido de você sair de um lugar ou fazer o seu filho, fazer o meu filho sair desse lugar que ele está aqui de dor, de dúvidas, de questionamentos, que seja por conta de um vírus, que seja por conta da restrição de liberdade que a pandemia provocou, que seja pela diminuição do contato com o outro, de trazer isso até mim, até a relação com meu filho e criar possibilidades com que ele entenda isso e com que isso seja explicado de uma maneira que ele passe a se localizar nesse tempo e nessa realidade que a gente está vivendo. Quando eu faço isso, eu possibilito que não só eu, como pai, como mãe, me reinvente, nós usamos muito essa palavra no primeiro encontro, se reinvente, quanto possibilitar essa criança de também criar certas reinvenções. Essa semana um paciente estava dizendo assim para mim, nossa, analista, eu sei que é muito chato essa coisa de ficar em casa estudando, mas essa semana eu pude ter o meu pai por mais de 30 minutos almoçando conosco em casa. Olha como que o tempo, o afeto, as horas, nessa relação pais e filhos, foi reordenada com esse tempo que nós estamos vivendo. Então, eu costumo dizer que a felicidade e a esperança é algo que é construído. Nós vamos construindo isso, essa realidade, e nós vamos construindo essa vinculação com esse novo ordenamento de vida que a gente está vivendo. É um novo, né? Exatamente. E é claro que muitas vezes você precisa da orientação adequada de um especialista. Qual é o momento ideal de você buscar um especialista? Tem como saber isso? É o momento que eu preciso dessa ajuda, dessa contribuição? Tem. Quando você fala de buscar ajuda, você está dizendo de um tratamento, por exemplo, de análise, né? Quando a criança vai a um analista, a um consultório de um analista. Normalmente a criança vai nunca dizendo do sofrimento dela. Então isso é muito importante entender sobre um tratamento de análise com crianças. Ela vai porque um outro fala ou diz do sofrimento dela. Então quem procura analista para o meu filho, por exemplo, não sou eu, ou melhor, não é o analista, sou eu como mãe. Então, já tem um diferencial, porque não é a criança falando inicialmente da dor dela. Então, é o pai que vai buscar ajuda, identificando exatamente algo que desviou desse funcionamento normal, digamos assim, dessa criança ou desse filho. O pai vai entender essa alteração, Flaviana, e ele vai sentir que alguma coisa não está funcionando bem. Quando eu estou dizendo pai, eu estou dizendo aquele que opera uma função paterna ou materna na vida da criança, tá? Porque pode ser um avô, um tio, o pai, a mãe, enfim. Quando ele reconhece que algo não está funcionando, ele vai possivelmente procurar um analista e é a partir desse momento é que a criança vai poder falar do sofrimento dela com um analista. Então, não é um processo de escuta fácil. Por isso que eu estou dizendo que anterior a isso é preciso aplacar esse barulho que a gente vive desse cotidiano agitado, que nos subtrai de nós mesmos muitas vezes,
escutar esse silêncio, permitir que ele aconteça e escutar esse outro, escutar esse filho. Quando você escuta, você entende que alguma coisa não vai bem. Você passa a escutar esses ruídos internos do seu filho, as idealizações, as angústias, porque a vida não está tão barulhenta, como eu disse. Então, peraí, tem alguma coisa que está errada dentro de casa. São feelings, são escutas que você faz. Algo desviou. Né? Assim, você vem habitualmente, por exemplo, ao seu estúdio. Se você chega e naturalmente, mesmo que minimamente algo esteja fora deste lugar, você vai perceber e você vai buscar conserto, você vai buscar ajuda. Então, esse é o momento. Os sintomas, quando os sintomas na criança começam a aparecer, estes que eu disse no início, as alterações de insônia, toda essa alteração no comportamento, aí sim é um sinal de alerta, é um gatilho para que esses pais possam buscar essa ajuda. E essa é a proposta do Informe Coronavírus, trazer a dica e a orientação adequada e correta para você. Gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui no programa, sempre muito esclarecedora. Obrigada a você, Flaviano, pela compreensão e a generosidade. Eu que agradeço, viu? O Informe Coronavírus vai para um rápido intervalo, mas eu volto em instantes, não sai daí.